Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Med Training Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro e vocês nos encontram no X, um arroba MedTrainingPod de podcast. No episódio de hoje nós vamos falar a pegada humana, a evolução que ninguém te contou. E comigo tenho Cecília Isick. Tudo bem, Cecília? Olá, Hugo, tudo bem? Esse assunto não é muito badalado, mas é um assunto que deveria ser muito melhor conhecido, né? É, é o típico de coisa de interesse de nicho e nerd que acaba trazendo bastante coisa para a gente trabalhar assim e informação importante para a gente lidar quando a gente está falando de treinamento de força. Ah, Então com é certeza. a gente primeiro quando começa a pensar na força de pegada humana, normalmente a gente cai em alguns poucos esportes, né, onde isso é determinante. Tem a luta de braço, levantamento olímpico, aí você começa a ver, né, judô, powerlifting. E aí você começa a entender esta importância da pegada humana a partir de esportes onde o foco central depende de algo, né, da força de pegada, e vai entendendo que isso evolui de uma forma mais complexa para uma quantidade gigantesca de esportes, né? Salto com vara, Pois é. e que são questões em que a mão e a pegada são fundamentais para desenvolver a performance, né, ou o desempenho. E você começa a ir evoluindo, e vôlei, beisebol, basquete, né, o papel das mãos na performance desses esportes começa a ver que existe um papel mais central na mão, não necessariamente no sentido de força, mas no sentido de muitas vezes direcionar uma trajetória técnica, né? Lógico que nos esportes que eu citei inicialmente, né, judô, powerlifting, tal, você tem um papel mais central da força de pegada, né? Ela se torna muito mais, digamos assim, óbvia e, e palpável de se lidar do que quando você vai para outros tipos de esportes, mas é importante a gente entender a complexidade da pegada humana e como o nosso cérebro evoluiu a partir disso para que a É aquilo, gente. né? Que a gente pensa na destreza das mãos em artes, né? Música, pintura, pela maior sensibilidade, terminações nervosas, né? Toda aquela eh, especificidade mesmo, né, muito detalhista que a gente tem nas mãos, mas a parte de treinamento físico também, gera umas adaptações nas mãos que são tão, diferenciadas, né, quanto uma artística, por exemplo. Sim, e como tudo na desgraça dessa vida foi tentado colocar ideais comunistas na brincadeira, a gente não pode deixar de citar que o senso comum leva a gente a pensar que a pegada humana se desenvolveu para o trabalho. E isso veio a partir de trabalhos de Engels, né, junto com Marx, que coloca o trabalho erradamente no centro de tudo, e a partir daí construir as inferências também equivocadas do movimento socialista e comunista. Mas, dada esta primeira interpretação, o primeiro ponto que a gente tem que desfazer é desfazer um senso comum, que a mão humana evoluiu a partir da necessidade do trabalho,
né? E a sociedade se construiu a partir da necessidade do trabalho que a mão humana precisava desempenhar, né? Ao contrário de outra teoria já muito melhor fundamentada de Napier, que diz, né, da espécie Homo habilis e das evoluções das pegadas, não para o trabalho e o desenvolvimento da sociedade, sim para uma questão de golpear, arremessar, caça, luta e guerra. E a partir disso é que nós tivemos um processo civilizatório, e este processo de caça, de luta, foi determinante para que nosso cérebro, a pressão evolutiva necessária para que nosso cérebro passasse a administrar as nossas mãos a partir do momento que a nossa marcha se torna 40% mais econômica do que, né, a marcha bípede, do que a marcha, por exemplo, de um Quatro gorila, apoios, né? né, os 4 apoios. Então, se ela é 40% mais econômica e mais eficiente, liberam as nossas mãos, e essas mãos, num primeiro momento, não são utilizadas para fazer nobres trabalhos e afins, e sim para que a gente pudesse golpear, guerrear, arremessar, lutar melhor, para garantir a nossa prole, e garantindo isso, a maneira com que o cérebro foi se adaptando a lidar e a utilizar de forma específica o movimento das mãos levou ao nosso desenvolvimento de córtex motor cerebral, e esse desenvolvimento de córtex motor cerebral inicialmente para fazer uma série de questões de agarrar e matar e empunhar, fazer uma pegada inicialmente de força, permitiu também que nós fizéssemos pegadas de precisão para arremessar de forma mais precisa, para matar de forma mais eficiente e, com isso, desenvolver outras ferramentas a partir do uso da nossa mão e essa interação mão-cérebro. E isso é fundamental para a nossa evolução como espécie, né? Não só sobreviver, como prosperar. Exatamente. Então, nós tivemos esse primeiro momento, uma série de desdobramentos genéticos para essa especialização da mão, e isso levou a uma série de capacidades, principalmente a capacidade do nosso polegar ser opositor. O senso comum também diz que o ser humano é a única espécie que faz isso, e nós já estamos vendo em grandes primatas que eles já fazem isso também de uma forma mais rudimentar. Entendam, eles estão evoluindo também, e principalmente conseguem evoluir a partir da observação para conosco, né? Então, o contato humano com grandes primatas deixam eles mais inteligentes e aceleram a evolução deles. Então, nós estamos vendo macacos se espelhando na gente, usando ferramentas da mesma maneira que a gente usa, porque eles estão vendo a gente usar. E isso Sim, tem... é a capacidade de aprendizado. assim... Você pode ver pessoas passando o celular em zoológicos e o macaco olhando, né? O gorila, geralmente, né? Lá observando junto, né? Tipo, vendo televisão juntos, né? Assistindo Reels. Então tem essas questões todas que eles conseguem e estão aprendendo graças a esta evolução que também estão sofrendo. Então, muito em breve, nós já temos vendo grupos de orangotangos entrando na idade da pedra lascada. Olha que legal, né? Nós estamos acompanhando esse processo acontecendo, né? É tipo o planeta dos macacos, mas nós estamos acompanhando espécies
também evoluindo junto com a gente. Também tem um caso interessante de uma tribo que extremamente isolada, que agora me falha o nome, mas que eles eram isolados e muito resistentes a qualquer interação com humanos, tribos de humanos. As pessoas que tentaram aproximar, eles tentavam matar, enfim, sempre foi uma questão ruim nesse sentido, até que um dia naufragou um barco naquela ilha e os caras foram fotografando distância. Eles saíram da Idade da Pedra e entraram na Idade dos Metais com isso, né? Então nós temos linhas paralelas evolutivas dentro do nosso próprio planeta, o próprio Própria português espécie. quando, sim, o próprio português Sim, quando sim. chegou nas Américas, né? Assim, não existe praticamente idade dos metais na América, né? A não ser questão de incas com ouro que usava como ornamento, mas de ferramentas construídas com metais eram muito poucos, principalmente o português, quando chegou no que seria o Brasil, deu de cara com espécies na Idade da Pedra. Sim. Então, são questões muito fora da evolução para a gente. Né, assim, nós tivemos essas coisas múltiplas acontecendo, né? Espécies sendo entrando em contato com outras muito mais evoluídas e isso gerando rápidos avanços evolutivos de certas espécies ou de certos subgrupos humanos. E agora a gente vê isso também nos grandes primatas em relação a humanos. Então, nós já estamos numa outra fase nesse sentido. E quando a gente vai pensar nessa pegada, a gente entra num ponto sempre muito complexo, porque a mão humana, por causa desses controles finos todos e esta evolução cognitiva que se deu por causa disso, temos um órgão altamente especializado e complexo em termos de anatomia. São muitos músculos, muitas inervações, muito controle fino, né? Ou seja, unidades motoras que são poucas unidades motoras inervadas por um neurônio motor, isso dá uma precisão muito grande no movimento, mas um uso muito complexo do córtex motor do cérebro para coordenar esses movimentos finos. Então, não dá para ter tudo, né? Então, assim, você tem geração de força muito alta com um neurônio motor inervando muito mais fibras, ou você tem uma geração de força mais baixa, porém um neurônio motor muito mais preciso para movimentos muito de maior precisão. E na nossa pegada nós temos isso, né? Nos músculos responsáveis pela pegada humana. Então é fácil da gente perceber também que o treinamento da mão, né, vai ser diferente do que você observa durante o treinamento de outros movimentos, né? Sim. Especialmente o que eu gosto de chamar de bug mental, né? Se você vai aumentando, por exemplo, a carga na mão da pessoa e ela vai precisando cada vez mais concentrar, ela esquece como caminha. É, isso, você fez isso uma vez. Né? A pessoa esquece como caminha, então ela está caminhando. Aquele peso está pesado, a mão vai abrindo, a marcha vai descoordenando. Chega uma hora que ela não consegue dar um passo. Mas por que você não está dando um passo? Você não sabe andar? Não, assim, a demanda de córtex para manter certas situações com pegada é tão grande, e aí entra um problema, né? Não é só uma questão de coordenação de movimento, mas também existe uma situação sensória muito maior nas mãos, né? Isso existe até um desenho, né, que é o homúnculo de Penfield,
que é um ser humano com proporções distorcidas, mostrando as regiões do corpo maiores ou menores, dependendo do tamanho da área do cérebro de córtex motor ou sensório. Então, quando você olha esses homúnculos, você vê que a mão ocupa um papel muito grande nos dois, seja no córtex sensório, seja no córtex motor. Há grandes áreas no cérebro, né, nos córtex, responsáveis para lidar com as mãos. Então, isso indica que, além de você ter uma demanda muito grande para coordenar movimentos, especialmente de força, você tem uma resposta sensível muito grande que pode se tornar inibitória, né? É muito mais sensível à dor, um corte na mão, do que um corte em outra região do corpo, né? Se você não consegue imaginar a diferença, lembre-se daquele corte com papel no dedo, né? Ai, Que faz você agonizar de dor, mas se, por exemplo, pegar no seu meio do seu braço e passar a folha e cortar, você não vai sentir a mesma quantidade de dor, a mesma quantidade de sensibilidade, porque são regiões onde você tem uma sensibilidade diferente e seletiva, né? Evolutivamente é melhor que nós tenhamos mais sensibilidade na mão para conseguir realizar tarefas do que ter mais sensibilidade no cotovelo, né? Então você conseguiria esta sensibilidade, ela é diferente no corpo humano, seja até mesmo em regiões internas, né? Então você tem dor abdominal. Dor abdominal, você tem uma certa indefinição em regiões que isso gera torna-se. muita confusão na hora do atendimento médico. Eu tô com Exato. dor no ombro esquerdo. Aí eu falo, você está com dor de estômago. A pessoa, né, você não sabe de nada. Eu, não, deixa eu te explicar. O feixe de neurônios, eles são, eles dessa região do abdômen, todos eles se juntam num soquete só, né? Que também pega os neurônios ali da região do alto do ombro, das costas, e aí o seu cérebro recebe como informação de outro lugar. Para vocês saberem, isso se chama dor referida, quer dizer que dói num lugar, mas o problema está em outro. E isso é porque não há necessidade do corpo gastar energia criando neurônios e sustentando neurônios e mandando informações tão específicas e detalhadas de certas regiões do corpo. Até porque senão a vida ia ser insuportável. Imagina se você ficasse sentindo toda a tua digestão, né? É uma informação, né, secundária. Sim. Então, faz todo sentido que a coisa seja muito mais detalhada e receba muito mais atenção do nosso cérebro nesse esquema, né, do homúnculo de Penfield, do que se fosse tudo socializado, uma divisão comunista de recursos. Sim, se fosse tudo ou tudo muito sensível, né? Não ia Teria a ter como. necessidade de córtex sensório muito maior, né? E é importante que o cérebro consiga ignorar um certo tanto de dor, né? Porque senão você fica hipersensível à dor, né? Que é algo, inclusive, que pode estar associado, por exemplo, com aquela doença A fibromialgia, né? fibromialgia, né? Pode É, estar e, associada a uma hipersensibilidade à dor, né? De causa neuropática. porque conforme vai sentindo dor muito tempo, o estímulo de dor, desculpa, vai sendo liberado de forma crônica, também há uma disfunção daquele caminho neuronal, né?
Mas isso faz com que a gente tenha aqui um comentário interessante para você, ouvinte. Deixa a luvinha de lado e vá fazer calo na sua mão, porque o calo ajuda a proteger a tua pele de sentir tanta dor na hora de treinar. O calo vai te proteger, né? É justamente um mecanismo de proteção, e é assim que você vai também tolerando melhor os treinos. Se você ficar com luva e lixando qualquer calinho que aparece, passando creme de ureia para não ter calo nenhum, sua mão vai ser muito bonita, mas isso com certeza vai ter aí vai atrapalhar, né, tua evolução. Existe uma questão importante, né, que com os anos de treinamento de força, existe a necessidade de haver uma certa calosidade na mão, mas esta calosidade não pode ser ah, absurda, porque você corre o risco desses calos saírem durante o treino e gerarem uma lesão, e enfim, a coisa Ah, sim. ficar mais chatinha do que deveria ser. Porém, é importante que ocorra um certo grau de dessensibilização dessa pegada durante o treinamento com peso, porque nós precisamos estar, de certa forma, mais adaptados a responder de forma melhor a um estímulo sensório das mãos. E se você acha que isso é única e exclusivamente por causa do treino de força, você precisa urgentemente conhecer algumas pessoas ligadas ao campo, onde você percebe mãos muito mais calejadas até, que as tornam mais úteis para o trabalho, né? Sim, Mais úteis e mais funcionais para o trabalho. E essas coisas são importantes principalmente para evitar certos tipos de dorzinhas crônicas, e a principal delas se chama epicondilite, que é um desequilíbrio de forças da sua musculatura flexora de dedos com a sua musculatura extensora de dedos. Então, esse tipo de trabalho de dessensibilização ajuda na, não diria prevenção, né? Porque na verdade, controle. se nós usássemos o corpo para que ele foi feito, dificilmente apareceria esse tipo de lesão, que é a lesão causada por um baixo esforço, com alta repetição, sem um corpo, num corpo cada vez mais sedentário, entendeu? Então Entendi. você expõe esse corpo frágil a uma demanda alta, fraca, que não representa a, a grande maioria do que o corpo deveria estar fazendo, né? Que o uso dessas mãos deveria estar fazendo. Então você coloca ele numa intensidade muito baixa por muito tempo e não prepara ele para outras coisas. Então nós temos essas lesões de esforços modernos, que de esforço não tem nada, e causam uma dor por mera fraqueza, né? Como a gente falou em episódios sobre hérnia de disco e tudo, que são as pessoas sedentárias sentadas na cadeira o dia inteiro, com paravertebrais fracos, com musculatura estabilizadora fraca, sem capacidade de fazer flexão e extensão de quadril completa, né? Uma cócoras e um agachamento, sendo obrigadas a ficarem sentadas em cadeiras, transformando estruturas frágeis em algo mais frágil ainda. Então esse é o grande problema, por exemplo, de uma epicondilite para pessoas que digitam, né? Não é o esforço, Sim. é o corpo despreparado.
Isso dá para o corpo despreparado, a gente pode transportar para muitas questões de dor e de problemas que depois se cronificam, né, não só a ergonomia associada, mas muito problema ergonômico causado porque o corpo é despreparado, né, é o ovo e a galinha, né, você tem um corpo fraco e fica com uma posição ruim, ou você fica numa posição ruim e vai desequilibrando forças e causando ali adaptações viciosas também, né, como aqueles desequilíbrios de musculatura de um lado para o outro, enfim. Então entendam que a pegada, ela não precisa ser algo tão alienígena, né, e não deveria, porque afinal de contas você vai usar tuas mãos para treinar. E também a epicondilite, que é uma coisa que as pessoas me trazem de queixa em consultório com a mesma cara de derrota da hérnia de disco. "Ai, mas eu tenho epicondilite", como se isso daí tivesse sido um atestado de aleijamento, né, e Uhum. não precisa ser. Não posso fazer esse exercício que eu tenho epicondilite", vai resolver tua epicondilite, uai, só isso. Pois é. E nós temos essa questão na pegada humana, e ainda existe um outro detalhe, né? Como eu falei anteriormente, se nós temos um neurônio motor pequeno para movimentos de precisão, nós normalmente vamos tender a ter células musculares pequenas para movimentos também de precisão. E essas células normalmente são resistentes à fadiga, ou seja, elas são do tipo 1, né? É o tipo que consome mais oxigênio, gera menos força, mas é resistente à fadiga. Então, a maneira com que você treina e desenvolve força máxima, ela tem que ser em paralelo com treinos que contemplem mais volume também, né? Se ganha mais força, não só por aumento de intensidade, mas nesse caso específico também tem uma demanda grande de volume, porque essas células resistentes à fadiga são mais respondem melhor a treinos com mais volume de treino. E aí entra a Sim. chave importante que você não pode. Existe o limite, né? O quanto você vai colocar de energia e de volume desse treino e o quanto você precisa colocar de intensidade. Isso realmente é uma questão bastante complexa e que exige aí a individualização total de treino, porque vai depender das demandas, vai depender do resto que é feito, vai depender do que já é feito durante o treino convencional, se vai inserir exercício específico para isso ou não, quando, em qual momento. Então, essas são. É isso que deixa o treino, né, ou a necessidade de aprimorar certos aspectos de pegada tão complexos assim, né? Sim, porque você não pode ficar ali também a desperdiçar o teu estímulo, né, porque não é no dia, o treino de açougue, né, hoje é dia de perna, hoje é dia de mão. Você vai usar tuas mãos para treinar sempre, então a hora de você escolher exercícios específicos tem que contemplar o fato de que você tem recursos, limitados, né, não vai desperdiçar fazendo qualquer exercício, fazer maquininha de mão, você precisa saber do que você precisa da tua mão, qual que é a adaptação do que você precisa para sua mão, né. Com certeza. E, bom, aí fazendo um pouquinho perguntando um pouquinho de parte médica, né? Porque as pessoas estragar coisa na mão é fácil ou difícil de arrumar? Ui, mão é uma coisa complicadíssima, cuidem muito bem das mãozinhas de vocês, porque
Ah, sempre que você tem por exemplo, uma fratura, vou falar de uma fratura óssea. Sempre que você tem uma fratura óssea, você vai ter um remodelamento ósseo quando você está sarando, né, essa fissura, fratura, o tipo de lesão que for. Quando você faz o remodelamento ósseo, você pode causar algumas alterações, algumas são transitórias, um edema, uma fase de remodelamento primária em que você tem mais, efeito de massa, mas você também pode ter adaptações crônicas de mudança da da geografia, por assim dizer, daquele osso, né, o formato dele, em que você começa a gerar atrito com as estruturas vizinhas. Você pode fazer com que você tenha um espaço para passagem de nervo, de tendão, ou até mesmo, a musculatura ali, adjacente, né, ao lado, que você começa a ter dores crônicas ou restrição de movimento, porque o osso novo, o osso reparado não ficou igual ao que era originalmente. Então alguns tipos de fratura, algumas vezes o ortopedista já olha para a pessoa e fala: "Olha, você nunca mais vai conseguir fechar a mão completamente". E isso é verdade para sedentários que não desafiam o médico, fala: "Ah, é? Vou te provar", né, e são pessoas que de fato acabam por perder ali, a capacidade de flexão total, ou ficam com dor crônica, ou ficam com perda de sensibilidade, que é a parestesia, você nunca mais sente muito bem a pele ali naquele dedo, frio, calor, ou dá choquinhos. Algumas pessoas ficam com, sequelas. Mas a gente sabe também que a mão é tão maravilhosa nos seus recursos, que para as pessoas como atletas ou verdadeiramente obstinadas em recuperar alguma coisa, a gente tem resultados muito bons quando você tem também um bom cirurgião, né, mas quando você, entende o papel curativo do exercício. Mas é sempre uma aposta. É sempre um risco, não é igual assim, eu fraturei o húmero, fiquei de gesso, depois meu braço voltou ao normal. Não, os ossinhos do punho, eles são todos irregulares, eles são todos posicionados, de uma maneira que tem uma série de estruturas finas, sensíveis, delicadas e altamente especializadas, como a gente acabou de falar, para sensação nervosa, para sensação de temperatura, para força, destreza do movimento. Então, quando você lesiona de uma maneira mais importante, você sempre corre o risco daquela mão nunca mais ficar 100%. Tem que tomar muito cuidado com a mão, muito mesmo. Tem, né, os ossos do carpo, principalmente, você tem ossos pequenos que chegam a ter uma artéria e uma veia só irrigando eles, e se você quebra no meio desse caminho, você corre um sério risco de ter uma necrose avascular no osso, e isso gerar um processo de calcificação, e não adianta, vai ter que ficar fazendo ou cirurgias raspando, e enfim, nunca vai ficar do jeito que, de uma maneira adequada, né? Quem sofreu muito isso, por exemplo, foi o goleiro Marcos, que foi da seleção brasileira, né? Campeão de Copa do Mundo 2002, era goleiro do Palmeiras, teve lesões assim e sofreu muito na carreira e até depois dela por causa disso. Então são esta sensibilidade toda e esta precisão toda necessária geram essas estruturas altamente especializadas que complicam, são facilmente complicáveis e cronicamente ruins de lidar.
Ó, Um, vamos tentar ilustrar aqui para o nosso ouvinte. Sabe aqueles muros de pedra, aquelas pedrinhas irregulares, aqueles muros antigos, né? A gente tem aqui bastante em Portugal, mas todo mundo sabe como é que é um murinho de pedra. Aquelas pedras bem irregulares, não é tijolinho, não. Pensa num murinho de pedra de 3, não, 4 andares de pedra. O de baixo seria o do fim do osso do antebraço, que é o rádio e a ulna. Aí você tem 2 camadas de ossinhos bem pequenininhos e que são totalmente irregulares, que são ossos do punho, e você tem em seguida os primeiros ossos da palma da mão, das costas da mão, que são os metacarpos. Então você pensa num murinho desses com as pedrinhas todas irregulares e que você vai passar entremeado ali vários fiozinhos de seda. Pensa como isso é delicado. É mais ou menos nesse nível. Aí você pega uma pedrinha dessa e tira do lugar. Vai estragar os fiozinhos de seda. Pensem dessa maneira, é extremamente delicado. é bastante, bastante complicado lidar com isso. Tem alguma experiência em lidar com recuperações, mas normalmente são recuperações parciais, algumas vezes totais, muito boas, mas tem certas situações de fraturas e cortes que afetam o tendão que se tornam bem complicadas de lidar. Mas existe uma certa plasticidade aí num trabalho que dá para ser feito de melhora. Mas Agora é é o tipo de engraçado a coisa que gente. não vale a pena você brincar e ficar machucando assim à toa, não. Então, você falou brincar, eu ia falar exatamente uma coisa engraçada, que é muito comum que as pessoas, machuquem, fraturem, luxem, enfim, em coisas que não têm relação com o esporte e o treino delas, né. Por exemplo, eu tenho um paciente que era jogador de rugby, mas ele foi fraturar um mindinho jogando pelada de sábado com os amigos. E rugby é o maior esporte que a gente pensa em lesão, né, contato, e foi sábado com os amigos jogar bola e agora tá lá com um dedinho problemático também. E a gente eu acho que é a hora que a gente baixa a guarda, não sei. Uma faca mal afiada, uma faca bem afiada e um erro cortando a sua comida e você pode jogar fora anos de trabalho. É, Essa é que é a verdade. você Então, tem razão. o bom uso das mãos envolve estar atento em certas atividades, até do dia a dia, que correm um risco, às vezes, real de um acidente mais sério, que pode ser evitado com cuidado, né? Com técnica correta, né? Seja para cortar uma louça, uma comida, seja para lavar uma louça de forma adequada, né? Abrir uma lata de forma adequada. Então são situações que é importante estar atento, né? Não fazer as coisas com a cabeça nas nuvens, né? Evitar socar a parede quando está nervoso. Esse São, da cozinha fala você, porque eu sou uma que já podia ter perdido os dedos umas 20 vezes. e acidentes acontecem. Então, tomar cuidado com essas coisas, né? Principalmente mãos, assim, de socar e bater, tentar pegar o negócio que ia cair no chão, quebrou o vidro, porque você pode sofrer um dano sério, permanente, ou ter uma fisioterapia muito dolorosa né, e se arrastar Longa. por muito tempo, longa, com poucas pessoas que sabem fazer de forma adequada, né? Com poucas pessoas que sabem devolver uma pessoa apta ao mercado de trabalho, por uma questão
besta, muitas vezes, né? Um acidentezinho. Ah, vou soltar uma bombinha aqui, não sei o que, não vai dar nada, e quando vê, arranca metade da mão, né? Olha, isso acontece tanto. Isso acontece tanto. Gente, não solta fogos, não. Isso dá tão errado. Põe em áudio, né? Sei lá, liga a caixa de som, liga, liga um áudio de fogos, pronto. Hum, Resolve. O tá. pronto-socorro em dia como é que é o nome disso? Feriado, né? De comemoração. Tem sempre alguém, Réveillon. Nossa, criança, adulto, velho, um monte de gente lá perdendo dedo. Pois é. Então, assim, é um episódio que a gente fala um pouco a parte, né, dessas evoluções, um pouquinho de treino, né? O treino é algo bem mais complexo de conversar, mas basicamente se servir para evitar que vocês façam merda com as próprias mãos, né? Paduns. Então já vai ser tecido de grande valia, ok? E é isso, a gente vai chegando ao final de mais um episódio. Lembre-se, deixe um comentário, mande esse episódio para alguém que tem problemas com mão, né? Com questões de epicondilite, com problemas musculares ou já sofreu uma lesão. Talvez a gente possa ajudar, dependendo da situação que for. Temos algumas recuperações bons de sucesso nesse sentido, dá para dizer, né? Algo que ficou, se não curado, muito melhor do que estava antes, então já é um excelente ponto de partida, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.